Fala, perseguidos, vamos lá para nossas análises aqui da sexta-feira, recheada de jogos, tá? Com Al Hilal, Bayern de Munique, Campeonato do Egito, Italiano, PSG, Real Madrid, Liverpool pela FA Cup. Muitos jogos, bons jogos para a gente trabalhar nessa sexta-feira. Vamos buscar extrair o melhor aqui para você. O que é bom para pré-jogo, o que é bom para o ao vivo. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá muito importante isso, muito importante. Não para mim, mas para você, né? Porque isso vai te ajudar bastante a ter uma análise boa, a filtrar os melhores jogos, a não se perder, né? Em um dia com muitos jogos, a querer fazer bingo. Então aqui eu vou te direcionar da melhor forma, tá? Então se inscreve, até porque também estamos batendo na cara do gol. E se você não está no clube e quer pegar todas as minhas bets, o link vai estar na descrição. Beleza? Vamos lá, vamos falar aqui, vamos começar com os super favoritos, né? Teremos o Al Hilal contra o Najma. O Al Hilal vacilou nas últimas rodadas, acabou perdendo a liderança para o Al Nassr, né? Lembrando que eles ainda vão se enfrentar, ainda tem um confronto direto com o Al Nassr e o Al Hilal. Deixa eu ver se está próximo. Deixa eu ver aqui se está próximo. Não está próximo, né? Não está próximo. E tem ainda a Supercopa também da Arábia contra o Al Ahly. Mas eles têm ainda um confronto direto, tá? Então, ou seja, o Al Hilal que está com 58 pontos, se vencer esse confronto direto, pode chegar a 61 e igualar o número de pontos do Al Nassr. Eu acredito que o Al Nassr, o Al Hilal, o Al Ahly ainda vai tropeçar nessa temporada, apesar de estar na reta final. A briga está muito boa entre os três, tá? O título acredito que vai ficar entre os três, um dos três, né? E está muito embolado para a gente poder cravar quem será o campeão. De fato, o Al Nassr é a equipe mais consistente da temporada nesse momento, porém, teve a lesão do Cristiano Ronaldo. Eu não acredito que isso vai impactar tanto no time, né? Não que o Cristiano Ronaldo não seja um bom jogador, um grande jogador, mas é porque o time, quando ficou sem ele, né, agora tem pouco tempo, também funcionou muito bem. Dito isso, o Al Hilal vai enfrentar a pior equipe dentro de casa. A tendência é que vence o jogo e a vitória no primeiro tempo acaba sendo uma boa opção para se trabalhar aqui, tá? O Bayern de Munique vai enfrentar o Borussia Mönchengladbach, também extremamente favorito. Só que tem um ponto aqui que é o seguinte: na próxima semana agora, no meio da semana, né, teremos Champions League. E o Bayern vai jogar contra a Atalanta, né, em um jogo fora de casa, no dia 10. Então, 4 dias depois, né, ou seja, na terça-feira. Não é isso? Na terça-feira. Terça-feira, o Bayern vai enfrentar a Atalanta fora de casa. Por isso que esse jogo também vai acontecer na terça-feira. Cara, pode ser que a gente veja um Bayern poupando agora na temporada. E o Bayern tem muita margem para isso, né? Porque já está com 63 pontos. São 11 pontos de diferença do Borussia Dortmund. Praticamente já é campeão, né, da Bundesliga. Então, isso pode fazer com que o Bayern poupe boa parte dos atletas, tá? O Borussia Mönchengladbach é uma equipe frágil demais, defensivamente, obviamente, né? Tem uma média de quase 2 gols sofridos por jogo. E aqui eu gosto justamente de trabalhar dessa forma, tá? Para o Bayern de Munique marcar 2 gols. Eu prefiro do que apostar no primeiro tempo, por não saber qual a escalação do Bayern de Munique que vai a campo. E o Bayern de Munique ultimamente tem sofrido muitos gols, né? Eu já venho comentando isso aqui há muito tempo, né? Do ambos marcam, que tem sido uma boa nos jogos do Bayern de Munique. Dos últimos, se eu não me engano, 9 jogos em 8 aconteceu ambos marcam nos jogos do Bayern de Munique na Bundesliga. Somente contra o Werder Bremen que não aconteceu esse ambos marcam. Então, óbvio que aqui o Bayern é muito superior, mas para a gente ter essa precaução aí para evitar possível head. No campeonato egípcio tem 2 jogos que eu estarei de olho. O El Mars vai enfrentar o Ismaili, né? El Mars está brigando aqui na parte de cima da tabela. Não vai brigar, obviamente, pelo título, né? Mas quer terminar no G7 aqui, obviamente. E vai enfrentar a pior equipe do campeonato, um time que tomou 26 gols em 19 jogos e só marcou 11. Então a tendência é uma vitória do El Mars, tá? Aqui a tendência é uma vitória deles. Deixa eu ver aqui que começou a travar. Voltou. E o Zamalek vai enfrentar o Al Ittihad, lá do Egito, tá? Também é bem favorito o Zamalek, que é o líder hoje do campeonato. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes de acontecer o jogo do Pirâmides e do Al Ahly, que também enfrentaram equipes bem inferiores, então a tendência é ter vencido. Isso joga uma pressão muito grande para o Zamalek, que também vai enfrentar uma equipe muito frágil dentro de casa. São 2 favoritos que eu estarei de olho na possível vitória. E o Napoli contra o Torino, né? Tá pagando uns 50 também. O Napoli vai enfrentar um Torino que também está muito mal nessa temporada, recebendo muitos protestos o time do Torino, né? Defensivamente muito mal.
porém o Napoli está cheio de desfalques, né? E também acabou sendo um time não confiável nessas últimas rodadas. Inclusive no último jogo acabou vencendo, mas com um gol nos acréscimos no último lance. O Napoli, né? Foi uma equipe frágil também, contra o Verona. Tava vencendo, tomou um empate e aí só foi marcar nos acréscimos. Cara, esses três aqui eu não apostei no pré-jogo, tá? Por mais que as odds estejam boas, para mim, 1,50 aqui, 1,60 do Zamalek, 1,50 do Almars, para mim são três odds boas, mas eu deixei pro ao vivo para validar como é que vai estar em campo, tá? Os times, se tiver naquela volúpia, aquela pressão muito grande, aí sim eu vou estar apostando no ao vivo na vitória deles. Mas eu não fiz no pré-jogo aqui, tá? Para deixar claro para vocês. No caso do Al Hilal e o Borussia e o Bayern de Munique, eu apostei na vitória do primeiro tempo do Al Hilal junto com o Bayern de Munique para marcar 2 gols em uma dupla, que eu considero ser muito boa. Alguns jogos agora favoráveis para gols. O Utrecht vai enfrentar o Heracles fora de casa, né? A tendência é que tenhamos um jogo muito bom para gols. Esse time do Heracles é um time que toma muitos gols, em 90% dos jogos aconteceu mais de 1,5. Né? É o último colocado do campeonato, 65 gols sofridos. Então a tendência aqui é que tenhamos um jogo muito bom para gols, tá? O mais de 1,5 é uma boa. Os jogos do Altaon, que vai enfrentar o Al Fateh, não é um jogo fácil aqui, tá? Mas eu sempre estou a favor de um gol do Altaon, porque é um time muito bom ofensivamente, é um time muito organizado, então para eles marcarem um gol é sempre uma boa. O PSG vai enfrentar o Mônaco, também é um jogo muito bom para gols. O PSG não é um time muito confiável nesse momento, mas existe também um padrão muito bom do PSG, que é para dar 4 chutes no gol e fazer 3 escanteios, né? 4, 5 chutes no gol. O PSG é um time que tem uma volúpia muito grande, um volume de jogo muito grande, finaliza bastante de fora da área, não tem tido tanta efetividade lá na frente, defensivamente está mal nessa temporada, mas é um time que controla muito o jogo e gera muitas situações, né, pelo volume que tem em seus jogos. E o Mônaco, a gente vê esse confronto na Champions League, é um time que melhorou bastante nos últimos jogos, tem melhorado também no campeonato, melhorou muito ofensivamente, e deu trabalho para o PSG nos 2 jogos da Champions, né? Inclusive no último acabou até empatado 2-2. Então a tendência é que a gente tenha um jogo bom demais para gols, e esses mercados que eu falei do PSG é uma boa, visto que o PSG também pode entrar com um time misto, né? Por conta do jogo que terá com o Chelsea no meio da semana pela Champions League, né? E o PSG conseguiu abrir uma vantagem contra o Lens, então pode se dar o luxo de poupar nessa semana, ou pode deixar para poupar na próxima. Na verdade, a próxima parece que o jogo do PSG foi adiado, foi isso mesmo. O PSG joga agora contra o Mônaco, aí depois enfrenta o Chelsea, e aí eles pediram liberação e a Ligue 1 aceitou. Eles não vão jogar no meio da semana, vão ficar uma semana descansando para enfrentar o Chelsea. O Real Madrid vai enfrentar o Celta de Vigo. Cara, o Real Madrid está com muitos desfalques, em todos os setores, né? No ataque, com a saída do Mbappé, obviamente, fora Rodrigo e todos os outros. Na defesa, a defesa toda lesionada, né? Até o Alaba agora também se lesionou. Não sei nem como o Real Madrid vai jogar defensivamente. Eu acho que vai jogar o Rudiger com o Tchouaméni improvisado. Então, assim, tá bem desfalcado o time do Real Madrid. E o Celta de Vigo é um time organizado ofensivamente. É um time extremamente chato, tá? De se jogar contra, de se enfrentar. Então é um jogo para se ter muito cuidado, né? Eu não gosto do resultado do Real Madrid, mas eu gosto do mais de 1,5 nesse confronto. Para mim, eu vejo com bons olhos. Além do Real Madrid para fazer 3 cantos, né? Que faz isso com muita regularidade, para dar 3 chutes no gol também. É sempre uma boa. O Wolverhampton vai enfrentar o Liverpool. Eles se enfrentaram agora na Premier League. O Wolverhampton acabou vencendo por 2-1 o Liverpool e agora eles se enfrentam pela FA Cup, tá? Cara, é a aposta do Wolverhampton aí na FA Cup, né, para tentar aprontar alguma coisa, porque na Premier League a gente sabe que por mais que conseguiu essas vitórias, agora contra o Aston Villa, contra o Liverpool, 2 grandes vitórias, é muito difícil escapar do rebaixamento, né? Então, obviamente, eu sempre vou estar de olho no mercado de gols do Wolverhampton, sempre vou estar de olho no mercado de gols, porque se tornou um time muito kamikaze nesse momento da temporada. E por fim, teremos um Al-Ahly contra o Al-Ittihad, o Al-Ahly precisando vencer para se manter na briga com o Al-Hilal e o Al-Nassr, sabe que não pode vacilar. O Al-Ittihad está muito mais focado na Champions League Asiática do que na Liga Saudita, porque na Liga Saudita eles não brigam por absolutamente mais nada, né? Nem pelo G3 também dá mais, porque está com 42 pontos, o Al-Hilal está com 58, não briga mais. Então o foco deles estão realmente na Champions League. Agora a gente tem que ver se eles vão estar focados também nos clássicos da Liga Saudita, porque contra o Al-Hilal, os caras mesmo com o jogador expulso empataram o jogo e jogaram pra caramba. Então
é um jogo aqui para a gente observar como é que vai estar a postura do Al Ittihad. De antemão, eu gosto sempre de olhar para o mercado de ambos marcam no clássico, né? O mais de 1,5 obviamente é mais seguro, mas no ao vivo eu vou estar de olho na possível vitória do Al Ahly, mas vai depender muito do que o jogo estiver me mostrando, isso somente no ao vivo. Mas o mais de 1,5 é mais seguro para ser utilizado em uma dupla e o ambos marcam também eu considero como uma boa. Espero ter te ajudado, se inscreve no canal, vamos para cima.